Primeiro ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando o segundo bimestre aí. A gente já começa falando de um assunto que vocês já viram no nono ano, que é dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica, ela faz parte da física no conceito lá em mecânica, que ela trata o quê? Ela estuda o comportamento dos corpos em relação ao movimento e à ação das forças aí que podem produzir e modificar os seus movimentos. Entramos no conceito aí das 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, a gente já conhece ela, e ela é conhecida para nós como inércia. O que a inércia ela traz para nós? Então a inércia ela fala o seguinte, que todo corpo em repouso, ele permanece em repouso, e todo corpo em movimento, ele permanece em movimento. Ele só sai do estado de repouso e só sai do estado de movimento se uma força agir sobre ele aí, tá? Então, a gente só sai do estado de movimento e do estado de repouso se uma força agir sobre ele. Depois vamos para a segunda lei de Newton aí. O que essa segunda lei de Newton ela nos trata? A segunda lei de Newton ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Então ela está levando em consideração a dinâmica. Então ela trata em relação à força, à massa e à aceleração. Da onde vem a nossa famosa fórmula: força igual a massa vezes a aceleração aí. Vamos notarem agora o que a gente chama aí de notação científica. A unidade de medida de força é Newton, a unidade de medida de massa é quilo e a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Sempre que eu tiver que fazer essa conta, eu tenho que estar com a massa em quilo, tá? Então a gente precisa dessa notação científica aí. Depois a gente vai para a terceira lei de Newton. O que essa terceira lei de Newton ela fala para nós aqui? Então a terceira lei de Newton ela é conhecida como ação e reação. Ela nos trata a seguinte coisa: para toda ação sempre há uma força de reação de mesma intensidade, só que sentidos contrários. Então, a ação e reação ela é aplicada em corpos diferentes. Exemplo, se você empurra o chão te empurra, o que faz com que você coloque o seu corpo em movimento. Então, toda ação e reação de mesma intensidade, sentidos contrários. Agora vem uma observação para vocês. Elas têm que acontecer o que a gente chama de ao mesmo tempo. Senão, não é ação e reação. Elas têm que acontecer simultaneamente, tá? Então, elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos as 3 leis de Newton aí, tá? Então, primeira lei de Newton, lei também conhecida como inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. Terceira lei de Newton, ação e reação. Agora, vamos calcular um exemplo sobre a segunda lei de Newton aí, tá? Então, aqui trouxe um exemplo para você. Um corpo de massa igual a 10 quilos. Então, aqui nós temos a massa, 10 quilos. Move-se com uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo. Determine a intensidade da força resultante. Então, ele quer que você determine a força. Então, vamos lá. Fórmula da segunda lei: força igual a massa vezes a aceleração. Fórmula aqui, coloquei. Força, eu não sei, eu quero determinar. Ponto de interrogação. Massa, ou eu sei, qual que é a minha massa? 10. Qual que é a minha aceleração? 0,5. Então, é só substituir. A força eu não sei, a massa é 10 e a aceleração é 0,5. Força é igual a 10 vezes 0,5, 5. 5 o quê? 5 Newton aí, a unidade de medida, tá? Muito obrigada a todos, tenham uma boa aula e façam as atividades, tá? Mandem para mim pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, dê preferência ao Classroom, tá? Beijos, tchau!